Boa noite, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Ok, gente? Sejam bem-vindos aqui a mais uma Quinta do Café, galera. É muito bom estar com vocês pra gente fazer esse fechamento aqui da Quinta de 2024, né, gente? Ultimate Fighting da Quinta. Ainda temos amanhã um último conteúdo de retrospectiva, onde vai estar aqui, posso falar já, grande Carol? Pode falar. Pode falar. Estará eu e a Carol juntos no cenário do Talk, fazendo uma retrospectiva de todas as entrevistas do ano. E das mudanças que ocorreram, porque nós tivemos muitas mudanças. Começamos o ano lá dentro do espaço da faculdade, adaptado e monta e desmonta, aquela loucura toda. Para 5, 6 meses atrás, a gente está no nosso espaço, nos nossos estúdios, na nossa agência, para poder ter uma qualidade maior, mais tranquila, entregar mais qualidade para vocês. Então é muita história que a gente vai ter para contar aqui. Eu e a Carol junto, então a Carolzinha junto, você sabe, né? Quando a Carol tá junto, o negócio rende muito mais. Porque eu acho engraçado, né, gente? E vocês vão me entender. Eu chamo a Carol, vamos fazer uma entrevista? Eu não sei o que falar. Aí ela fala mais do que eu. Muito bem. Pessoal, você que tá chegando então agora, não se esqueça de fazer algo que é muito importante. Pega o dedinho, que não cai da sua mão. Aperta nesse botãozinho vermelho e se inscreva aqui nesse canal. É isso mesmo. Deixa aquele like maroto, ativa o sininho de notificações e aproveita que você tá aqui, gente. Não guarda só pra você esse conhecimento. A gente vai falar hoje com um psicólogo. O cara é o suprassumo da humanidade aqui pra falar de Gestalt terapia. O cara é incrível. Já esteve aqui. Ele já é freguês. Mas é aquele cara que eu sempre tô chamando ele porque, primeiro, que vocês pediram. Segundo, porque toda vez a gente tem um papo diferente pra falar, algo pra acrescentar. Isso é muito bom pra todos nós, né? Principalmente pra mim aqui, pra Carol, a gente já tá recebendo, já acaba recebendo muita informação de qualidade, sai daqui com uma outra visão. E com certeza vocês que estão aí assistindo, tá? Então, aproveita e compartilha. Se você estiver gostando do papo aqui, manda pros seus amigos, manda lá pros amigos. Ah, eu não tô gostando do papo. Manda pros inimigos. O importante é você mandar pra alguém e a coisa chegar aonde precisa. Deixa eu aproveitar
E eu quero aqui, então, falar do nosso grande patrocinador aqui, a Unifatesse. Você conhece a Unifatesse? Não conhece a Unifatesse? Acesse aqui unifatesse.edu.br ou @EAD Unifatesse. Gente, são mais de 1.000 polos no Brasil para o ensino à distância. São mais de 300 mil alunos. Vocês têm noção do que é isso? Então vem para a Unifatesse, a onda laranja que está tomando conta do Brasil, e realize o seu sonho de fazer uma graduação, de fazer outras graduações, de fazer uma pós-graduação. É a sua oportunidade com preços diferenciados. Tá na descrição aqui da live também, então vocês podem navegar e clicar nos links para ir direto lá na Unifatesse. Mas tá aqui, ó, unifatesse.edu.br. Tenho certeza que vocês vão ter, assim, uma surpresa muito positiva do tanto de disciplinas, de cursos que vocês podem fazer ali para agregar conhecimento para vocês. É o grande parceiro aqui do canal Vaz na Minha Cast, gente, é isso mesmo. Beleza? E também o nosso parceiro aqui, a Podium Alimentos. É, galera, não sei se vocês sabem, mas é uma empresa do noroeste do Paraná. Gera muito emprego e exporta para mais de 70 países. Se você não conhece, tem um trabalho incrível com fécula, com farinha, com a parte de pão de queijo, massa para pão de queijo, que é exportado, não é para o mercado nacional, mas vale a pena vocês conhecerem esse tipo de empresa. Tá aqui, Podium Alimentos lá no Instagram ou podiumalimentos.com.br, gente. É isso aí. Os parceiros sempre nos apoiando aqui e a gente fica muito feliz que o pessoal tem gostado desse programa que tem tomado proporções cada vez maiores. E eu quero já começar agradecendo mais uma vez a presença que eu já considero, né? Eu sempre chamei meu amigo, né? Já meu amigo que já virou freguês, a gente sempre tá conversando de diversos assuntos, mesmo fora daqui, a gente tá ali, Fábio, você pede uma dica de uma coisa, de uma postagem, alguma coisa, a gente sempre tá junto nesse sentido, e é um grande prazer poder recebê-lo aqui de novo. E na verdade, você esteve aqui no Setembro Amarelo, foi em setembro que você teve a última vez, hein? E você esteve lá no talk show, que foi lá embaixo, foi no outro cenário, né? E aqui nessa mesa, para dar entrevista para mim, é a primeira vez que você vai fazer. Aqui é a primeira vez. Eu dei nessa mesa lá embaixo para um outro projeto. Exatamente. E aqui eu vim para um outro projeto meu também. Exatamente. A gente sempre tá, de alguma maneira, fazendo coisas diferentes aí. Que, inclusive, eu tô com esse material daquele projeto, vou te passar ele, eu editei para nós, pra gente poder postar nos canais. Muito legal. Tudo separadinho, bonitinho, sem falar o nome da empresa, né? Peguei só as partes que interessam pra gente. Vale a pena. Com ansiedade. Já tá com ansiedade. E, aliás, é o nosso tema de hoje, né? Deixa eu aproveitar, então, fazer aqui o nosso brinde, né? Que é, seja bem-vindo oficialmente aqui à mesa do Quinta do Café. É um grande prazer. O Quinta do Café é toda semana com uma entrevista incrível, viu, galera? É toda semana. Então aproveitem, porque amanhã é a última entrevista do ano, hein? Depois depois de janeiro. Janeiro nós vamos estar de férias. Só vai entrar alguns vídeos aí pra vocês. Vai entrar vários conteúdos. Não deixa de seguir o canal, de acompanhar, porque vai ter muito vídeo. Mas entrevista amanhã é a última, tá, gente? William, vamos ao nosso papo aqui. Eu quero começar pedindo pra você, porque tem gente que não te conhece. Tem uma galera nova que às vezes começou a acompanhar, não sabe quem é o William, da onde veio, pra onde vai. Deixo a câmera pra você poder se apresentar e dizer aquilo que você quiser a respeito do William. Ô, pessoal, o William é um professor de psicologia lá na Unifatesse, supervisor clínico, tanto para pessoas que estão em formação, quanto alguns ex-alunos que eu venho acompanhando. Eu sou um gestalt terapeuta, que é a minha abordagem que eu atuo na clínica de psicologia. Sou um psicólogo exclusivamente de adultos hoje, venho cada vez mais nichando meu trabalho. E, acima de tudo, eu sou um escritor em construção. Tô há 10 anos escrevendo um livro que nunca sai, mas eu me considero escritor porque eu tô no processo de me construir. Eu gosto muito de estudar assuntos e por isso é sempre um prazer quando o Fábio me chama aqui, porque poder falar daquilo que eu estudo, poder falar daquilo que eu vivo na clínica é realmente um prazer pra mim, não é nem um problema. Muito então, esse bom. É um pouquinho do William. Eu fico muito feliz que você... E eu fico feliz que você vir aqui e poder me conceder essa entrevista, porque é muito importante, isso ajuda... Eu sei que a galera fica muito feliz com o que eles recebem e muitas vidas são mudadas. Eu já recebi vários depoimentos de outras entrevistas nossas, então isso é muito legal. Então eu fico feliz de ouvir. E o pessoal sempre fala muito que você é uma pessoa que explica muito bem sobre. Então fica fácil das pessoas compreenderem. Deixa nos comentários aí se você não acha isso conforme vai rodando a entrevista aqui, gente.
Eu queria começar, então, William, colocando o seguinte: a gente fala de Gestalt terapia, que, aliás, para muita gente, quando a gente fala de Gestalt terapia, fica algo assim que as pessoas, quem é leigo, não sabe o que Que é. treco é esse? Né? Da onde veio para onde vai. É bom com arroz, né? Então, talvez seria interessante a gente começar o papo explicando para nossa plateia, para nosso público, o que é Gestalt terapia. Uhum. A Gestalt terapia é uma das abordagens da psicologia, que é uma coisa que às vezes quem é mais leigo não sabe, mas a psicologia ela não é uma linha unificada, ou seja, ela é uma ciência que tem vários autores diferentes, que têm formas diferentes de pensar sobre o ser humano, sobre a psicopatologia. A gente poderia separar assim em 3 grandes eixos, né? A gente tem o eixo mais comportamental, que vai entender que o ser humano ele é condicionado pelo seu ambiente e que a gente tem que trabalhar em recondicionar através de técnicas, metas, para essa pessoa funcionar de uma outra maneira mais funcional. A gente vai ter uma segunda linha, que é uma linha mais analítica, que vai entender que aquilo que a gente é tem uma influência do nosso passado, então vai trabalhar em interpretar esse passado e esse inconsciente que nos afeta, para a partir disso eu entender por que eu faço as coisas como eu faço. E existe uma linha mais humanista, que vai ter uma ideia de que tudo no ser humano tem uma lógica e tem um sentido. E que até a doença, de certa maneira, é processo de uma cura. E a grande proposta da clínica é tentar entender qual que é esse sentido por trás desse adoecimento, para que a pessoa se autorregule melhor. Ou seja, para que ela encontre formas melhores de existir no mundo. Então, é uma abordagem que não vai trabalhar na ideia de dizer o que dá significado para o cliente no que ele sente, ou de passar tarefinhas do que ele tem que fazer para mudar. Mas a ideia de que quanto mais essa pessoa se colocar em questão e se conhecer e entender o para que certas coisas surgem na vida dela, mais ela vai assumindo essa autonomia e essa autoria da própria história. Então, é uma linha que eu acho muito mais bonitinha, assim, que ela tem essa coisa mais humana, mais reflexiva. Não que seja melhor ou pior, todas as abordagens da psicologia têm o seu sentido, têm a sua beleza. Lá no fundo, o profissional acreditar naquilo que ele estuda e saber fazer com competência a intervenção que cada metodologia tem é o que realmente faz diferença. Não, muito interessante isso. E talvez é aí que está o grande ponto, né? É fazer aquilo com o profissional fazer aquilo da maneira correta, da maneira ele que realmente seja eficiente, entender né? aquela forma de pensar, ele realmente saber como que metodologicamente eu trabalho com isso. Entender a ferramenta e viver ela, sabe? E isso é legal você colocar e a gente poder explicar para o público o que é Gestalt terapia, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falando para você, né, a respeito disso, de que talvez algumas pessoas vão nos psicólogos, não voltam mais porque não se adaptam, porque às vezes foi num tipo, Exatamente. num estilo que é outro tipo de terapia. E às vezes não conheceu o Gestalt terapia. Então, ou foi no Gestalt e não gostou. Por isso que tem as abordagens diferentes. Sim. E essas abordagens é exatamente para adaptar melhor aquela pessoa, para ter uma compreensão melhor do indivíduo. E muitas pessoas vão se adaptar melhor com o estilo de trabalho. Eu já tive os 2 cenários, tanto clientes que vieram até mim na clínica e disseram assim, nossa, gostei tanto da nossa sessão, porque na outra sessão que eu fui, a terapeuta ela não conversava comigo, ela só me ouvia. Eu dizia assim, às vezes é uma metodologia diferente, onde ela tá te dando a livre associação de ideias, tá numa escuta maior, a fala dela vai ser mais pontual, né? Então, não quer dizer que é melhor ou pior, só é diferente. Daí a pessoa fala, mas eu me senti mais à vontade aqui, porque eu consigo interagir, não fico tão falando sozinho. É um jeito. Assim como já teve pessoas que eu atendi que às vezes queriam, mas você não tem uma dica, uma meta, uma coisinha pra me trazer, pra mim poder fazer nessa sessão? Eu falei, olha, não é exatamente a minha metodologia. O que eu vou trabalhar aqui é te ajudar a entender os seus passos e o que é importante pra você, para que você faça no teu ritmo. Ah, mas eu queria algo diferente. Não, então eu vou te indicar alguém que trabalha mais nessa linha que você gostaria, né? Porque o ser humano é diferente, cada um tem o seu perfil e às vezes se sente melhor de um jeito ou de outro. Tem espaço pra tudo. Bom, é isso que é legal. Aí, essa é a palavra mágica. Tem gosto para tudo. E é por isso que você se adapta. Eu até brinco, a gente pode falar, né? É por isso que tem tantos nomes de igreja. Porque tem pessoas que não se adaptam em uma, se adaptam em outra. Eu tive uma cliente que entrou em contato ontem e ela trouxe assim uma certa insegurança sobre... eu queria fazer uma sessão pra experimentar, não sei se eu vou gostar. E eu falei pra ela, olha, fique extremamente à vontade. O primeiro passo você já fez, que é assumir que você quer fazer uma terapia. Isso já é um movimento de coragem, é um movimento de você falar, quero olhar pra mim, quero me colocar em questão, tem alguma coisa que eu quero modificar aqui dentro. O segundo passo agora é encontrar o terapeuta. Então vem aqui, a gente faz um experimento.
Se você não se sentir confortável, eu até tenho vários alunos ou pessoas, colegas de profissão que eu posso te indicar, e eu mesmo te ajudo a encontrar alguém que você se encaixe melhor. Mas se o santo bateu, eu tô aqui. E a gente continua esse processo. Essa é a ideia. O santo bateu, eu tô aqui. Tem que ter Gostei, um feeling ali. gostei. Né? Agora, com relação ao tema central nosso, que é a ansiedade, que é, na minha humilde visão, né? Quem sou eu para dizer, mas talvez vai falar um pouco melhor sobre isso, é um grande mal que a gente tem vivido nos últimos tempos. A ansiedade é algo que tem aumentado nas pessoas de maneira efetiva, né? Como que a Gestalt terapia compreende a ansiedade para poder trabalhá-la? Tanto que tem um livro muito famoso do Augusto Cury que se chama, né, Ansiedade, o Mal do Século. Né? Então existe essa concepção, sim, da ansiedade como extremamente prejudicial, até porque muitas vezes ela se mostra de uma maneira muito patologizante, ou seja, de uma maneira muito de tirar o desconforto, de nos paralisar, de nos prejudicar. Mas, em essência, a Gestalt terapia ela vai ter um olhar mais humanista. Na verdade, o olhar é sempre um tripé. É um olhar humanista, fenomenológico e existencial. O que isso quer dizer? Humanista quer dizer que a gente entende que a ansiedade ela não é só um sintoma a ser removido. Ela não é só um problema que eu tenho que extirpar de qualquer maneira. Sim, é uma comunicação que vem do corpo para nós de maneira, às vezes, muito desconfortável e que muitas vezes nos atrapalha, mas tem algo sendo dito ali. Fenomenológico, porque vai querer prestar atenção nesse fenômeno que está se manifestando e o sentido e significado que ele tem para a pessoa. Né? Então, tem algo que ele comunica. E existencial, porque a gente vai entender que a partir dessa comunicação a pessoa vai ter que fazer escolhas e ela vai ter que caminhar a vida dela para alguma direção. Então a gente vai ter uma noção na Gestalt de que a ansiedade ela tem um papel maior, inclusive para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Enio Brito, que ele escreveu um livro há pouco tempo, que é Dialogando com a Ansiedade, uma vereda para o cuidado. Eu até vou colocar na tela, pessoal. Perfeito. Daí fica mais fácil. Isso. E o que ele traz nesse livro é justamente isso, de que a ansiedade ela precisa ser dialogada e que ela é justamente uma mãe para o cuidado. Ele diz que a ansiedade ela manifesta sempre que um valor meu ou alguma coisa que me é cara e importante está sob ameaça. E é isso que me possibilita poder cuidar. Cuidar de mim, cuidar dos que eu amo, cuidar desse mundo que a gente está inserido. Olha só. Então, pessoal, tá indicando o livro aí, pessoal. Tá aqui, ó. Dialogar com a Ansiedade, uma vereda para o cuidado, do Enio Brito Pinto. Então, essa é a capa. Dá uma procuradinha aí. Para quem não conhece, é uma indicação de leitura top que vale a pena aí para vocês, tá bom? Boa parte da minha fala eu bebo nesse autor, que é incrível. Eu tive muito contato com ele até hoje já. Eu vi todo o processo de construção desse livro dele. E ele traz justamente esse olhar de como que a Gestalt terapia vê a ansiedade. Muito né? E, bom. em essência, o que seria ansiedade, então? Vamos imaginar que o nosso Bob, né, finalzinho de ano, foi pra praia. O Bob. Vamos começar por esse exemplo, né? O Bob tá lá na praia, Balneário Camboriú, BC, né? De boas, na lagoa, ou perdão, no mar. E ele tá ali relaxado, confortável, vendo, às vezes, um peixinho andar lá na água, né, Bob? Todo feliz. Bobinho, todo feliz. Aí imagina Sempre tá sorridente. que, de repente, lá do meio dos peixinhos, vem um tubarão. Nessa hora, o que acontece com o Bob? Né? Vai vir um turbilhão de mudança, é como se abrisse um outro aplicativo ali, ó, que muda tudo na configuração dele. E esse aplicativo, essa configuração nova, a gente vai dar o nome de ansiedade. Né? Então, a primeira questão aí existe uma quebra no fluxo da experiência. Um bloqueio no contato. Ele estava ali em contato com o peixinho, com a água, com o sol, de repente ele quebra tudo. E o funcionamento dele vai ser um funcionamento que a gente vai dizer que é de luta ou fuga. Naquele momento, a mente dele vai ficar totalmente fixada no negativo, porque ele não vai acontecer de ele estar ali olhando pro tubarão e de repente passar um peixinho dourado e ele fala assim, nossa, que peixinho dourado, morreu. Então ali ele só vai pensar no tubarão. Então a pessoa ansiosa, em geral, ela só pensa no problema. Ali ele vai começar a querer antecipar cada movimento que esse tubarão pode fazer, se ele vai vir por aqui ou vai vir por lá, o que eu vou fazer. Então essa inquietude, essa antecipação. Ali o coração dele vai ter um ataque cardíaco, ou seja, vai acelerar o fluxo sanguíneo, abatimento, e esse fluxo sanguíneo vai gerar uma sudorese na mão. Tudo isso é porque o corpo dele está se preparando para um movimento intenso ali, de lutar, de fugir, de nadar, de correr. Então a ansiedade ela vem esse pacote, que vem em situações onde a gente se sente vulnerável, onde a gente se sente ameaçado, ou, igual eu falei antes, um dos nossos valores, ou algo que é importante para nós está sob ameaça, mas ela vem com essa coisa de, olha, você está em perigo. Olha, faz alguma coisa aí.
olha, se movimenta porque vai dar ruim. Né? Então, em essência é isso. É essa quebra do fluxo da experiência que chacoalha a gente e que comunica que alguma coisa não tá legal. E imagina só se a gente não tivesse ansiedade. Né? Imagina, uma pessoa sem ansiedade, ela larga a casa aberta, então, ela não tranca o carro. Mas o interessante é que eu nunca tinha ouvido a visão de ansiedade por esse ponto de colocação que você coloca pela Gestalt. Sempre quando você ouve, é em reportagem, é pela mídia, é em estudos, quando se fala de ansiedade, sempre ela é colocada como algo ruim, algo negativo. Mas aí agora uma coisa me faz entender que, na verdade, não é que a ansiedade é ruim, mas a ansiedade excessiva... ela pode se tornar ruim. Se tornar ruim. É. E daí, imagina assim, ó, que eu vou fazer uma prova amanhã, e é uma prova muito importante. Se eu não tenho ansiedade, eu nem estudo, eu nem me preparo, eu simplesmente não me preocupo, né? vou lá, às vezes esqueço até de levar a caneta, né? Às vezes esqueço do horário, chega atrasado. Então é a ansiedade que me fala, ó, você tem que lembrar da caneta, ó, você tem que se preparar para essa prova, ó, você tem que ficar atento com o horário. A ansiedade ela vai fazendo a gente antecipar a experiência para tentar cuidar daquilo que é importante. Agora, quando a ansiedade está em excesso, essa tensão, esse excitamento fica tão grande, engarrafado aqui nesse meu corpo, que daí eu não consigo nem me concentrar, me dá um branco, que daí eu não consigo nem escrever porque treme a mão, e daí o tiro sai pela culatra. Mas, em essência, a ansiedade é esse excitamento, ou seja, essa energia que meu corpo está gerando para lidar com algo que eu preciso para cuidar de mim ou de algo que é importante para mim. O problema é que quando isso se acumula de maneira muito intensa, acaba mais me sabotando do que me ajudando. E daí deixa de ser uma fonte de cuidado e vira uma fonte de paralisação, né? E aí, então, eu quero entrar num ponto com você. Você está falando, esse ponto é uma curiosidade muito interessante para muitos, talvez, estar assistindo aqui, entender o lado positivo da ansiedade. E não, é igual o medo, né? Se você não tem um grau de medo, você não estaria mais vivo, né? Porque a gente só está vivo porque o medo também, a gente caminha com aquele grau de medo que é positivo. Sim. O excesso de medo aí pode ser uma patologia, aí é uma outra coisa. Mas... Então, e daí tem algumas diferenciações. A primeira diferenciação legal é qual que é a diferença de medo e temeridade? Perdão, de coragem e temeridade. A grande diferença de coragem e temeridade é a pessoa corajosa, ela sente o medo, ela leva ele em consideração, ela ajusta o comportamento dela a partir disso e ela ainda assim avança. Ela é corajosa. A pessoa temerária... Calcula os riscos. Impulsiva, ela não olha pro medo, ela ignora, ela se lança. E daí ela quebra a cara, ela tem consequências ruins. Então, o medo, nessa hora, ele se torna uma fonte de informação importantíssima. Né? E a outra diferenciação é qual que é a diferença, então, de ansiedade para medo, né? Que às vezes a gente usa até como sinônimos e são coisas muito parecidas, mas até diferentes. A gente vai dizer que o medo, ele é presente. O medo, ele é aqui agora. O medo é ter um leão aqui do meu lado agora. O medo é ter um assaltante aqui. Então eu tô sentindo medo. Tem uma coisa real. A ansiedade, ela é futuro. A ansiedade, eu tô antecipando algo que pode acontecer e que eu me sinto vulnerável, que caso aconteça, vai dar ruim. Né? Então, uma das projeção. Exatamente, uma projeção. Aquilo, eu tô olhando uma antecipação. Uma antecipação do processo. Interessante isso, pessoal. Vocês estão vendo aí que o papo vai render pra caramba aqui hoje, né? Tá seguindo o nosso convidado já? Não tô acreditando. Então, vou dar um tempinho pra vocês já seguirem no Instagram o nosso convidado. Vai aqui, ó, @GestaltPlena. Tá aqui embaixo do nome dele, tá? Segue o nosso convidado. Marca ele lá no Instagram, marca nos stories, faz uma print aqui da nossa conversa, gente. Eu sempre peço pra vocês, se tiver no seu Smart TV, faz uma selfie. Pô, manda uma selfie, a gente vai repostar, posta aí nos stories, mostrando que você tá participando. Isso é legal. E coloca a nossa hashtag aí, que a hashtag de hoje é Quinta Ansiosa, né? Aqui todo mundo ansioso para a nossa quinta, tá aí? Então, Quinta Ansiosa, coloca a nossa hashtag aí, que é importante, e também marca lá o @VazNaMinha, gente, tá? @VazNaMinha, tá aqui no Instagram. E, aliás, Vaz na Minha, você vai encontrar, se você for no YouTube procurar Vaz na Minha, você já vai encontrar os dois canais. Esse que está aqui, que é o Vaz na Minha Cast, e você vai encontrar o Vaz na Minha Geek. É isso mesmo, que o canal tá lá bombando, gente, com dicas de filmes e séries, notícias da cultura pop. Quem gosta de entretenimento é o canal pra vocês, hein? Vai lá, que vocês vão gostar de ver o outro lado do professor Fábio, que não, ali eu não me trato como professor, ali é o nerd que existe em mim, que eu deixo aflorar, né? Aí é o moleque Fábio. Aí é o moleque Fábio. Aquilo que eu não... Né, eu tenho meus colecionáveis lá, é outro cenário, Legal. né? Que, inclusive, o cenário que tá lá não fui eu que montei, né? Tem que falar, tem que dar o crédito pra quem montou o cenário, que foi a Carol.
A responsável por aquele cenário tá ali, ó. A Carol. Inclusive, hoje a Carol tá nos controles aqui, gente. Ela tá só nos controles aqui, ela tá no mancha aí. Ela já dirige a minha vida, agora tá dirigindo até a mesa ali. Eu tô descontrolada. Muito bom, muito bom. Marca lá que eu vou me sentir muito prestigiado. Vai, é bom, é gostoso, eu gosto da galera participando e tal, e isso é muito legal. Coloca no chat aí que você tá participando agora, de qual é a sua cidade, que cidade você está. Aliás, além de colocar a cidade que você está, coloca aí que eu vou fazer uma perguntinha pra galera participar aqui. Participa aí, eu quero saber. A ansiedade pra você é boa ou ruim? Porque tem pessoas que já entenderam que a ansiedade tem que ter, mas muitas pessoas têm uma ansiedade ruim. Por quê? É aquela que aí eu queria te perguntar. Ansiedade excessiva, aquela ansiedade que... Eu até brinco, né? Eu compro alguma coisa na internet, eu fico na frente de casa esperando o carteiro entregar já, né? Na mesma hora. Mas aquela ansiedade no sentido de que pode gerar uma síndrome do pânico, que pode gerar uma depressão, né? Quando chega nesse grau de ansiedade, o que leva, na verdade, para esse grau de ansiedade e como combater isso? A gente tem que pensar assim que o que vai diferenciar uma ansiedade saudável de uma patológica vai ser o grau de suporte presente na situação. E quando a gente fala de suporte, a gente pode pensar tanto no autossuporte quanto no heterossuporte, a gente vai chamar na Gestalt. O que é o heterossuporte? É as ferramentas que a situação me oferece, as ferramentas externas a mim, para, de alguma maneira, me ajudar a lidar com aquela situação. Então, por exemplo, o exemplo da prova que eu trouxe. Se eu vou fazer uma prova muito importante e eu tenho ali um professor que me aconselha, um material estruturado para estudar para essa prova, pessoas que me apoiam, tudo isso é um apoio externo que faz com que esse nível de ansiedade ele fique menor. Vamos supor que eu vou fazer uma mudança na minha vida. Acabei de fazer uma mudança de clínica, por exemplo. Se eu tenho um suporte externo de, olha, se tudo é errado eu posso fazer isso, fazer aquilo, posso contar com essa pessoa, com aquela, tudo isso torna a ansiedade mais controlada. Assim como o meu autossuporte, ou seja, a confiança que eu tenho de lidar com aquele tipo de situação. E isso vai vir de situações anteriores que eu já vivi, onde eu já me coloquei em questão, em prova, e eu passei por aquilo, assim como das habilidades que eu tenho, que eu desenvolvi meus recursos pessoais, né? Assim como do meu preparo. Quanto mais eu me preparo, por exemplo, para uma palestra, um podcast, para uma prova, mais autossuporte eu tenho para chegar lá e ter uma serenidade maior para lidar com aquilo. Então percebam que se pega o combo das duas coisas, tanto o autossuporte fragilizado, às vezes a gente pega uma pessoa, por exemplo, que foi super protegida. Nunca teve, às vezes, um ambiente familiar que dava espaço para essa pessoa lidar com a adversidade, lidar com o risco. Ela não teve como se colocar em prova e desenvolver recursos. Tudo vinha muito fácil na mão. Ela não tem autossuporte. E daí ela vai lá e lida com uma situação extrema, do tipo um chefe abusivo, uma situação onde se ela errar, é uma consequência muito ruim e a chance de acertar é muito pequena. Aí não tem o heterossuporte e nem o autossuporte. Ali onde a pessoa tem uma crise. Ali onde a pessoa paralisa, ali onde a pessoa não consegue sustentar o contato e lidar com aquele processo que poderia desenvolvê-la, mas lá no fundo mais machuca do desenvolve. É igual você pegar um peso na academia que está muito mais forte do que a tua musculatura, tu acaba se lesionando ao lidar com aquilo. Então a gente vai entender a importância de ter um ambiente familiar que vai sendo incentivador de lidar com novas situações, que vai fortalecendo a confiança da pessoa nela mesma, vai legitimando ela, para que a partir disso, tendo esse amparo externo, ela vai desenvolvendo esse autossuporte para poder lidar com situações. Então perceba que a ansiedade ela só surge numa situação onde a gente já se sente vulnerável, onde a gente não se sente preparado. E é por me sentir vulnerável que a minha mente ela fica em alerta, que a minha mente fica antecipando, porque eu sei que se aquilo acontecer, vai dar ruim. Então eu tento impedir aquilo de acontecer a todo custo. Só que daí entra num aprisionamento, que é como a pessoa está o tempo todo tentando impedir essas situações que ela se sente vulnerável de acontecer, ela também se impede de viver essas situações e superá-las. Então ela fica meio que se colocando numa zona de conforto, onde ela não lida com o risco, mas ela também não consegue desenvolver. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade para falar em público. O que ela faz se ela se sente ansiosa para falar em público? Ela não fala. Só que como ela nunca fala, ela nunca desenvolve, ela nunca se expõe, e daí ela fica travada naquilo. Uma pessoa que tem uma ansiedade social, o que ela faz? Ela não aceita convites, ela se isola dentro de casa, só que daí ela também nunca consegue superar essa ansiedade social, porque ela não se dá a oportunidade de conseguir viver um processo que modifique isso. Então, de certa maneira, a ansiedade vai cada vez mais fechando a pessoa e impedindo ela de sair daquilo. Vira uma areia movediça.
Cara, então, é aí então que é o ponto, né? Aí que se torna É patológico. a ansiedade que gera uma patologia, que aí essa é ruim. Aí ela fica travada nessa Aham. estrutura ali. Que coisa isso. E é maluco isso, porque você vê pessoas que vão para uma entrevista de emprego, por exemplo, vão apresentar um trabalho na faculdade. Eu, como professor, vi muito isso, aulas presenciais, o aluno começar a tremer, a suar. Eu lembro quando fui apresentar minha monografia, que era monografia na época da minha primeira graduação em administração. E era eu e mais um rapaz. Esse rapaz, ele tava com tanta ansiedade que deu piriri. O cara ele desandou, ele não conseguia falar, além de não conseguir falar, ele teve que ir sair toda hora para ir no banheiro, porque o tamanho foi o grau de ansiedade que o tomou. Exatamente. Você está falando de ansiedade? Eu vi semana passada uma notícia. Numa cidade aqui perto, a moça foi fazer um exame para habilitação e ela infartou dentro do carro da autoescola e morreu. Tamanha foi a ansiedade dela. Aí isso mostra... Ela se sentia tão já vulnerável àquela situação de risco, de exposição, de avaliação, de que ela já foi ali catastrofizando, sabe? De que algo muito ruim iria acontecer. E às vezes o primeiro sinal ali de que não aconteceu da maneira como ela queria, dela vai ficando cada vez mais ansiosa e acontece o que a gente chama da cascata da ansiedade. Cascata da ansiedade é assim, eu tô aqui pensando assim, putz, pode ser que me dá um branco. Se me der um branco, vai ser muito ruim. Aí só de pensar nisso, meu coração já acelera um pouquinho. Aí eu noto que meu coração acelerou um pouquinho e falo assim, vixe, eu tô ficando ansioso, vai dar ruim, já vai vir um branco. Aí quando eu penso que eu tô ficando ansioso, aí eu fico mais ansioso ainda. E daí uma coisa vai levando a outra, de repente eu vou lá e tenho o branco. Ah lá, sabia, tive o branco, agora não tem mais o que fazer. Sendo que às vezes é só parar, respira, acalma, deixa passar, que de repente vai vir o pensamento. Mas a gente mesmo entra num desespero onde a gente não consegue mais encontrar a solução. Né? Então a ansiedade ela leva para essa cascata que vai intensificando, a ansiedade leva para esse aprisionamento que eu falei, onde a gente vai conseguindo não se libertar mais dela, e aí é onde ela de fato se torna o mal do século. Muito louco isso. Entrando nesse mérito, eu quero fazer uma pergunta que na verdade é uma curiosidade agora aqui que me surgiu. Porque quando eu penso em ansiedade, eu estou antecipando um processo, a minha cabeça aqui de raciocínio lógico funcionando agora aqui, tá? Quando eu planejo algo, por exemplo, vou viajar, nós vamos pra praia, nós vamos pegar tal hotel ou tal lugar, nós vamos fazer isso, tal, e você cria toda aquela expectativa. Essa criação de expectativa, ela entra como ansiedade? Uhum. É? Ela é um tipo um pouquinho diferente de ansiedade, mas também é. A gente pode entender assim, aqui a ansiedade vai ter dois tipos em essência. Primeiro, o que é ansiedade na visão gestáltica? É um corpo onde tem um excitamento engarrafado, travado em mim. E daí isso pode acontecer porque, por exemplo, eu olhei aqui pra você, eu tive vontade de falar algo, mas veio um medo. Vai que se eu falar isso, ele vai pensar tal coisa. E daí eu travo, eu seguro esse excitamento no corpo. Então o excitamento ele era normal, mas eu bloqueei ele e ficou aqui. Né? Então eu vou tendo ansiedade. Um aluno, por exemplo, que vai chegando no finalzinho de aula, a gente vai vendo os alunos tudo mexendo a perninha assim, roendo unha, porque ele já tá querendo ir embora e ele bloqueia. Não, tem que ficar até o final, preciso da presença. Então ele vai tendo essa ansiedade, é um tipo. Assim como tem outro tipo que é, às vezes eu não tenho necessariamente um bloqueio, mas eu gero muito excitamento. Né? Eu quero tanto, por exemplo, ir para aquela viagem que vai ser importante amanhã cedo, que eu me encho de excitamento que eu não consigo colocar no mundo, porque não chegou amanhã cedo ainda. E daí isso fica engarrafado dentro de mim, eu não consigo nem dormir. Também é uma ansiedade. Não é uma ansiedade por bloqueio, mas é uma ansiedade por excitamento em excesso. E esse excesso muitas vezes pode até te frustrar, né? Ah, sim. Porque você planeja, você pensa numa expectativa. Você joga a expectativa lá em cima. Muito alto. Né? E às vezes não vai ser isso que você vai encontrar. Mas você não saboreia a experiência. Exato. Não saboreia mesmo, porque você foi querendo tanto uma coisa. Eu vou lembrar, por exemplo, uma viagem que eu e a Carol nós fizemos, no navio. E a gente sonha, nossa, navio. Só que eu tive 2 horas, 3 horas do navio que eu perdi. Que eu não aproveitei. Por quê? Também é cruzeiro, a gente viajou no cruzeiro, é porque cruzeiro. Pessoa chique fala cruzeiro, né? A gente fala viagem de barco grande. E eu não esperava. E aí, conforme ele foi indo, ele levemente ele vai balançando. Você quase não percebe, mas aí vai. E o seu labirinto, você não tá acostumado com isso. Eu passei minha vida inteira em terra firme. O que aconteceu? Me deu um enjoo imenso. Enjoo. Eu tive que deitar.
Fiquei umas 2, 3 horas deitado, aí estabilizou minha cabeça. Aí, beleza. Mas, de novo, eu criei toda uma expectativa só que se eu deixasse isso me frustrar, eu não aproveitava o resto. Né? Então, também tem que analisar esses dois lados. Agora, quando a ansiedade vira patologia, ela vira realmente um problema, quais são os principais sintomas que você observa? O que é observável nas pessoas quando essa ansiedade ela tá fora do eixo? A gente vai lembrar do exemplo do Bob, daí, do tubarão, né? Ali a gente vai ter um pensamento em hipervigilância e geralmente pessimista, só vendo o pior que pode acontecer. A gente vai vendo uma pessoa que está tão atenta nesse futuro, nesse posterior, que ela acaba não estando presente para sentir a respiração, para sentir o corpo, para sentir a fome, para sentir as necessidades dela. Ou então a gente tem até o oposto, que é, às vezes, tá tanto excitamento engarrafado que essa pessoa precisa encontrar uma válvula de escape para essa inquietude, e daí ela come demais, aí ela fuma, aí ela bebe, porque são formas de tentar de alguma maneira aliviar essa tensão interna. A gente vai ter, geralmente, uma agitação motora, porque esse excitamento interno ele precisa ser descarregado, então é um roer de unhas, é um mexer das pernas, é um olhar, assim, acelerado. A gente vai ter esse coração, essa respiração, que muitas vezes se torna uma respiração vaga, porque a pessoa está tão acelerada que ela não respira do jeito certo. O jeito certo é, eu inspiro e expiro, e com o diafragma, não com o peito. A pessoa ansiosa, geralmente, ela respira com o peito, e daí ela não puxa o oxigênio. Então, quanto mais ela falta oxigênio, mais rápido ela respira. Quanto mais rápido ela respira, menos ela puxa oxigênio. E ela vai entrar num turbilhão, sabe? Que ela mesmo não se nutre, né? Então, geralmente pode acontecer até de coçar as mãos, porque tem muito fluxo sanguíneo, suor, sudorese, tem gente que sua muito. Tem gente que às vezes tem muita necessidade de ir no banheiro por conta dessa ansiedade, porque esse corpo ele começa a trabalhar o metabolismo muito acelerado. Então vai tendo várias sintomatologias que são sempre essa questão de um corpo que era simplesmente para tentar lidar com uma situação, mas que sai tanto do trilho que se torna ali todo um caos interno. E o famoso branco que eu falei, muitas vezes a pessoa não consegue estar tão presente que ela dá um branco, ela não consegue se reorientar na situação. O pensamento dela fica turvo, fica confuso, né? Interessante você colocar isso. Se pensar em ansiedade, por exemplo, o próprio programa aqui, Quinta do Café. Porque tem todo o planejamento antes. E conversa, e faz arte, monta a capa, faz o link, monta texto, faz as hashtags e coloca tudo certinho. Monta a estrutura, conversa, faz reunião com a equipe, vai com Carol, com o Matheus, como é que vai ser, aqui é isso aqui. Mas a gente sempre vai ficar com aquela pulguinha, né? Olhando, cuidando. E se essa ansiedade, ela sempre caminha junto. Eu também, só que eu não posso deixar ela, como você colocou, essa ansiedade me travar, deixar que eu não consiga desenvolver as outras tarefas, seria isso. Sim, aí envolve tanto, às vezes eu dialogar comigo mesmo, e às vezes me lembrar, Fabião, quantas vezes você já fez esse podcast? E teve um dia lá que você pegou aquele sujeito tão difícil, e você conseguiu se virar bem. E até te perguntar e isso, você vai mentalizando. Existe isso de dialogar com a própria ansiedade? A ansiedade é uma maravilha, porque a ansiedade faz a gente olhar só pra essa coisa do negativo, sabe? E a gente esquece, às vezes, do nosso próprio autossuporte. E às vezes a gente tem que lembrar isso. Eu consigo. Eu já passei por situações como essa, o mundo não acabou, eu superei. Então a gente conseguir, às vezes, mentalizar e se lembrar disso é muito legal. Assim como, às vezes, a gente tentar transformar essa ansiedade em uma palavra, em um alvo, em uma significação. Por exemplo, tô ansioso com esse podcast dessa quinta-feira agora. O que exatamente essa ansiedade tá me dizendo? O que exatamente tá me deixando ansioso? É porque aquela pessoa, às vezes ela é muito acelerada. O que eu posso fazer então para tentar trazer um pouco para um ritmo mais legal o podcast? Então, às vezes, a gente tentar entender qual é o meu medo, ou seja, o que eu tenho receio que realmente vai acontecer ali na hora, que eu não vou conseguir lidar, para daí eu tentar pensar em formas de cuidar disso. O próprio processo que você disse de planejamento, esse monte de coisa que você colocou aí, já é uma forma de mitigar muito da ansiedade. Porque olha quantas ações você vai fazendo que vai fornecendo um hétero suporte, ou seja, uma estrutura externa que vai condicionando tudo para dar certo. E quando eu vou entendendo a ansiedade, eu já posso colocar isso em jogo. Por exemplo, vou falar algo para alguém, vou te dizer algo para você, Fábio. Eu tô com receio de quando eu falar isso para você, você vai entender que é uma crítica. A minha ansiedade, ela já vem nisso, vou falar, ele vai achar que é uma crítica. Uma vez que eu entendi isso, eu já posso pegar e, de alguma maneira, o que eu posso fazer, então, para ele não imaginar que seja uma crítica? E daí eu falo, eu posso tentar, logo no começo, sinalizar para ele, Fábio, vou te dizer algo, e talvez vai parecer uma crítica, mas não é a minha intenção.
Na verdade, eu até já passei por isso em outro momento. Aí eu vou lá e me coloco, gero uma empatia, faço uma introdução, e daí eu vou lá e coloco o que eu coloquei, o que eu queria dizer. É muito mais fácil de você assimilar. Então eu fiz a minha ansiedade trazer uma informação que eu coloquei na minha equação para poder garantir o maior sucesso. E é nesse sentido que a ansiedade, ela vai possibilitando, que é o que o Enio diz no livro, uma vereda para o cuidado. Ou seja, eu consigo usar ela como uma direção de como que eu cuido das minhas ações no mundo. Que interessante isso. Que interessante. E é legal a gente conseguir entender esse paralelo dos dois tipos de ansiedade. Porque agora eu começo... Eu sou muito visual, né? Você sabe disso, né? Então eu tô visualizando dois caminhos aqui. Ansiedade aqui é a B1 e B2, né? Bananas de pijama, né? Tá aqui as duas ansiedades. Aquela que é a comum, que é aquela que faz parte da minha vida, que eu preciso ter, porque faz parte de uma vida saudável. Ela vai comunicando comigo, exato, vai me orientando. Mas essa daqui que eu não quero, que é aquela que pode me gerar problemas, que pode me travar, que pode me gerar vários fatores. Interessante essa colocação. Só um detalhe que não são duas, é a mesma. Pensa numa régua. É um gradativo. Entendi. É a mesma ansiedade saudável. Só que ela é mais ou menos. E quando ela vai se intensificando demais, ela fica patológica. Um termômetro, podemos dizer. Exato. E geralmente ela vai ficando quente, assim, ardida, quando a gente vai sufocando ela quando ela falava devagarzinho. Geralmente ela não começa gritando alto. Geralmente a ansiedade ela fala mais devagarzinho, ela dá pequenos sinais. Só que conforme a gente vai sufocando ela, negando ela, enfiando debaixo do tapete, cada vez ela começa a gritar mais alto. E o sintoma acaba sendo cada vez mais desagradável. Aquela frase que o pessoal costuma dizer assim, eu já vi muita gente falar isso. Ah, já vai sem criar muita expectativa. O que vier tá bom. De certa forma, isso é um conselho positivo? Se for avaliar, que às vezes você vai pra algum lugar, vai fazer uma viagem, você às vezes fica tão preocupado, às vezes você... Vamos lá e vamos ver o que acontece lá. Às vezes não fica um pouco mais tranquila a sua mente? Ou o famoso não eu já tenho, né? O não eu já tenho. Tem um dos bloqueios de contato da Gestalt, que são formas pelas quais a gente trava o excitamento para o mundo, que a gente chama de egotismo. Egotismo é quando a gente quer que as coisas sejam de um certo jeito, do nosso jeito, da nossa preferência, da nossa imagem mental. Então, quanto mais a gente tá ali fixado de que eu quero que dê certo, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, de certa maneira, mais a gente tende a bloquear o contato na hora, porque a gente se frustra, e daí esse bloqueio de contato faz o excitamento virar ansiedade. Quanto mais a gente tá aberto pra vida, pra impermanência, pra sua plasticidade, e tipo, eu quero que dê certo, mas se der errado, eu dou um jeito, sempre dou um jeito. Ah, eu quero que seja bom, mas se não for bom, eu vou curtir, nem que seja sentado no chão, sabe? Quanto mais a gente tá aberto pra se flexibilizar, menos chance de ter uma ansiedade, porque a gente tá mais aberto pra lidar com a vida, né? Então é uma das formas de bloqueio, sim. Muito legal. Muito legal isso. Se for estender um pouco mais até, a gente vai dizer na Gestalt que existem 9 formas de bloqueio. A gente já conversou disso em outros episódios, né? Sim. E cada um deles, vale a pena quando vai me depois. travando, vai me levando para ansiedade. Então, por exemplo, um dos bloqueios que a gente chama de introjeção é o medo de desagradar. É o medo de fazer uma escolha que pode ser mal interpretada. Então, isso faz com que eu não consiga me posicionar, com que eu não consiga me revelar nas relações, ou eu não consiga dizer o que eu quero. E daí você tá aqui, por exemplo, comendo meu cérebro, eu queria ir embora, tô morrendo de vontade de ir no banheiro, tô com fome, mas não consigo te dizer. Ai, Fábio, eu preciso ir embora. Fico aqui segurando isso. De repente eu tô tendo uma crise de ansiedade. Do nada. Olha né? só. Aí eu não entendo que essa crise de ansiedade é porque o meu organismo tá dizendo, tá jogando energia, fala, sai, vai lá, vai embora, fala pra esse cara que já deu. Né? Então você fica ali, às vezes, contendo aquilo e a ansiedade vem. Né? Existem outros bloqueios. Tem a pessoa, por exemplo, que ela entra na confluência. Ela se mistura tanto numa relação que ela não consegue mais ver a vida fora daquela relação. E daí, qualquer momento de ruptura, onde essa pessoa ela começa a se distanciar um pouquinho, eu já entro em ansiedade, estou numa dependência. Então, tem vários gatilhos diferentes que pode fazer com que a pessoa tenha um sintoma de ansiedade. E isso tem tudo a ver com a história de vida dela. Né? Olha só que interessante isso. E você colocando essa questão da história, da ansiedade, existe um tratamento mais indicado para quando a ansiedade é extrema? A Gestalt, ela coloca algum caminho para auxiliar o indivíduo a entender? Porque a gente sabe que é levar o indivíduo a perceber o que precisa ser mudado, né? Não é dar receitas mágicas que vão... Aí a gente vai ter dois tipos de ações, né? A ação emergencial e a ação tratamento, vamos usar essa palavra. A ação emergencial é na hora que a pessoa está tendo uma crise. Na hora do dia a dia dela, como que ela lida?
E o tratamento é como que ela faz para superar aquilo, porque o emergencial, ele só vai amortizar o sintoma ali na hora para reestabelecer o equilíbrio, mas ele não curou a vulnerabilidade, né? Então, como superar a vulnerabilidade? Aí é um outro ponto. Vamos começar pelo primeiro? Pode lá, Sim. mete Então- bronca. então, Eu gosto porque você já dá aula. É isso já aí. vou estruturando. Mal de professor, você vai criando É os isso tópicos, aí, né? é isso aí. Então, vamos lá. O primeiro tem a ver com a crise. A pessoa tá ali ansiosa. A primeira coisa que a gente tava falando, a ansiedade é esse pensamento no futuro, no posterior. Primeira ação para tirar a pessoa da ansiedade é sai do futuro, volta pro presente. O nosso corpo ele é perfeito e ele tem dois sistemas, o simpático e o parasimpático. O sistema simpático é aquele que solta adrenalina no sangue, é aquele que gera toda essa inquietação de luta ou fuga, e o parasimpático é aquele que reduz, purifica. E naturalmente o parasimpático, ele faz isso. O problema é que a gente começou a ter uma ansiedade e acontece o que eu falei antes da cascata. Antes do parasimpático conseguir estabelecer, a gente vai lá e aciona de novo. E aciona de novo. Então a gente fica dando partida nela várias vezes. Só de eu poder parar de ficar pensando bobageira, só de eu cortar um pouco esse fluxo de pensamento e vir pro presente, naturalmente eu dou tempo pro meu corpo fazer o parasimpático funcionar e me restabelecer. Então, olha como a primeira dica, você não precisa fazer nada. Só aceitar que você está ansioso e tentar ficar presente. E aí é onde entra, por exemplo, uma técnica de respiração, porque te convida a respirar e estar como se a respiração fosse uma ancoragem que te traz aqui pro presente. E daí uma das formas legais nessa hora é conta, por exemplo, 4 segundos inspirando, segura um segundinho o ar aqui, solta mais 4 segundinhos e para um segundinho sem fazer nada. E depois recomeça de novo. Só de fazer essa respiração que você vai contando assim, 4, 1, 4, 1. Já vai conseguindo fazer Olha você aí. sair do pensamento, daquela coisa que estava te atormentando e vir aqui pro presente e reestabelecer esse corpo. É mais como é que é? Deixa eu pegar a tela aqui pra galera pegar também lá. Como é que é? Precisa fazer? Inspira Puxou. 4 segundos, para um segundinho, segurando o ar, depois solta durante 4 segundinhos, para um segundinho sem ar nenhum. Depois inspira de novo. Ah, que legal. Só isso é. já vai te trazendo, você vai fazendo esse movimento. Você vai 4, oxigenar 1, mais o cérebro. O parasimpático vai funcionando, você vai voltando pro presente, você tira o pensamento daquele fluxo negativo que estava te atormentando. Uma outra forma de vir pro presente é os nossos sentidos. E a gente tem 5 sentidos básicos. Quais são, Fábio? A Vamos linha- lá. Vamos Aulinha. lembrar de biologia agora aqui, hein? Prezinho. Audição, olfato, paladar, tato e visão. Isso. Então, tem- Ô, Tony! Tá bom, parabéns, nóis, Fá. hein? Você já pensou se eu não lembro disso, hein? ia ficar feio, Rapaz, hein? ia ficar feio, hein? Uma das técnicas é, usando os 5 sentidos, primeiro 5, veja 5 coisas. Então, no ambiente que você está, procura por 5 coisas diferentes. Depois, 4, toque em 4 coisas. Porque a textura, ó, sentir essa textura aqui, sentir essa textura aqui, tudo isso traz a minha atenção pro presente. Depois, cheire 3 coisas. Então, sentir o cheirinho do café, sentir o cheirinho, às vezes, do perfume, sentir o cheirinho da flor, do vento mais puro lá fora. Tudo isso vai te trazendo. Né? Depois, qual que faltou? Visão. Depois eu fui pra... O tato, você falou do tato, você falou do olfato, do olfato, agora tá faltando o paladar. E... É o Audição. Audição. Isso. Ouça 2 sons. Ou seja, presta atenção em algum barulho que tá acontecendo aqui. É o passarinho, é o ar-condicionado. E no final, saboreie, deguste algum um sabor. O gostinho do café, o gostinho de uma bala. Então, qualquer coisa que você vai trazendo esses 5 sentidos. Por isso que criaram esses 5, né? 5, 4, 3, 2... Você lembrando os sentidos. E quando você chega no 1, você já se conectou, enraizou no aqui e agora. Então, isso ajuda em relação à ansiedade. Olha que dica interessante isso. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. A gente parar, observar, né? A Carol que é mais observadora. Lá em casa, ela que é a observadora. Ela olha, ela enxerga coisas, ela tá conversando com alguém aqui, ela nunca tá olhando pra pessoa, tá olhando pra reação das pessoas em volta. Né? Ela é mentalista, né? Eu lembrei da série agora. Aliás, recomendo a série, hein, gente? O Mentalista, que série top, viu? E só de a pessoa ela aceitar que naquele momento ela tá ansiosa e parar de brigar com a ansiedade, Uhum. já é um baita de um processo. Ah, você tá ali trabalhando, eu tenho que terminar isso agora. Tá, mas 5 minutinhos não vai te matar. Não vai matar. Para 5 minutinhos, vai num lugar mais arejado, respira um pouquinho mais devagar, dá um tempo a si mesmo e daqui a pouco você volta. Às vezes a ansiedade ela vem quando a gente olha para uma coisa muito longa. Por
Eu falei que eu tô escrevendo um livro, né? Às vezes quando eu paro e penso assim, caramba, ainda falta 4 capítulos. Quanta coisa eu tenho que escrever. Já vem aquela ansiedade. O que você faz nessa hora? Para de pensar no todo e pensa só numa parte. É como se fosse uma escada. Para de olhar para todos os degraus que você tem que subir. Qual que é o próximo degrau? Ah, o próximo degrau agora eu vou escrever sobre esse tema. Então tá. Você Nesse tema eu vou começar esse parágrafo. Foca naquilo ali. Você sabe que eu me identifiquei muito com isso que você falou agora? Identifiquei demais, porque isso aconteceu comigo no mestrado. Ah lá. Porque o mestrado era totalmente complicado, porque ele envolvia vários fatores complicantes. E você olha pra todos aqueles fatores, você já se sente pequenininho, impotente, distância pra fazer, que era longe, eu saía daqui pra ir pra São Paulo fazer. Custo pra fazer. E eram 2 anos que eu tinha que ir toda semana pra lá. E eu, quando comecei, já falei, meu Deus, tem mais 1 ano e meio, tem mais 1 ano e 6 meses pra fazer. E eu ficava naquilo. E realmente eu fiquei um pouco nisso. De ansiedade, de ficar... demorou um pouquinho pra que eu deixasse isso mais de lado, sabe? Pra que eu não me preocupasse muito com isso e deixasse as coisas acontecendo naturalmente. Agora, hoje, eu já tenho uma atitude diferente. Por exemplo, eu tô fazendo uma 3ª graduação. Estou fazendo teologia. Já fiz 1 ano. Cara, não tô nem pensando que eu tenho mais 3 anos pela frente. Um passo de cada vez. Deixa no acontecer. ritmo da situação. Né? Exatamente. Como diz a música, né? Deixa acontecer naturalmente. Uma outra estratégia legal para lidar com a ansiedade é crie check-in points. O que é check-in points? É pequenos pontos que vai te convidar a mudar a estratégia. Então, um exemplo que eu tenho é o da pandemia. Quando a pandemia aconteceu, eu tava ali com a minha agendinha praticamente cheia, estável, bem, mas com um monte de compromisso financeiro. De repente veio uma pandemia e, não pode mais sair de casa, não pode ir pra clínica atender. Aí meus clientes todos preocupados com o financeiro dele, todo mundo cancelou sessão. E de repente tava eu em casa, sem nenhum cliente pra atender, um monte de conta pra pagar. O nível de ansiedade foi lá em cima. O que eu fiz naquela hora? Eu falei assim, check-in points. 1 semana eu vou tomar como férias. Eu não sei, talvez daqui 1 semana volta tudo, talvez não volta. 1 semana eu só vou relaxar, eu vou usufruir, eu vou aproveitar isso como vantagem. Eu não sei quando eu vou poder parar de novo. Então eu vou assistir série, eu curti, eu fiquei quietinho em casa, só tô vivo, tá bom. Você deu aquele momento sabático mesmo, pra dar um restart no cérebro. Aí eu falei, depois de 1 semana, eu vou começar a me preocupar. Eu vou começar a pensar, e aí, o que eu posso fazer pra poder tentar reduzir gastos, pra tentar, às vezes, pensar numa renda alternativa, pra tentar ver o que vai... E eu fui criando esses check-in points. Pensei em vários níveis, assim, onde fui colocando até 1 mês. E 1 mês, se tudo deu errado até 1 mês, nenhum dos outros check-in points funcionou, agora eu entrei em desespero. E o mais incrível foi, acho que deu 10 dias, e eu comecei a receber contatos de agendamento. De pessoas dizendo assim, William, eu desmarquei as sessões, mas aqui em casa eu descobri que as coisas tá meio complicadas. Agora a gente tem que olhar um pra cara do outro e as coisas não tá boas. E, William, eu perdi um parente e eu tô muito mal com isso. Aí agora já me sensibiliza. E essas coisas foram acontecendo. Foi um momento difícil pra muita gente. E daí as pessoas foram procurando no online e quando eu via, eu tava atendendo e tudo foi dando certo. Aí passou 1 mês, eu voltei pro presencial. Então o que é o check-in point? Você cria essas níveis de estratégia. Até aqui eu espero. Deu ali, eu vou por esse caminho. Não deu certo, eu vou para aquele. Cria níveis de estratégia onde você vai gradativamente indo pro desespero, onde você vai gradativamente aumentando a intensidade da ação. Porque às vezes o que acontece com a pessoa ansiosa? No primeiro momento, ela já se desespera, ela já vai para ação mais intensa. Calma, vamos com calma. Às vezes você não precisa chegar até aquele ponto. Muito bom. E é interessante isso, William. Quando você coloca e explica esses aspectos, começa a vir uma coisa na minha cabeça. Porque eu fiz uma live um tempo atrás sobre o poder do não. E fiz uma sobre o poder do hábito. Né? São 2 coisas interessantes. Não sei se você concorda. Porque o que eu coloquei ali, lendo e pesquisando, é que quando você também sabe falar não, você também diminui, melhora muito a sua qualidade de vida, quando você aprende a usar o não de maneira certa. Né? E você também consegue controlar melhor a ansiedade. Tô errado no pensamento? Não, pelo contrário. Como eu coloquei antes, existem vários bloqueios diferentes que podem acarretar na ansiedade, que vai vir da história de vida de cada um. E um deles é a introjeção, que é eu não consigo me posicionar, eu não consigo fazer escolhas, não consigo me mostrar.
E a dificuldade de dizer não entra nisso. Eu não consigo colocar limite nos outros, eu não consigo fazer a experiência ser da maneira como eu gostaria. Então eu vou me colocando em situações onde cada vez mais me vulnerabilizam e daí eu tenho ansiedade. A pessoa que ela consegue ter uma rotina legal, onde ela vai cuidando de uma realidade ao redor dela, de uma redoma ali, onde as coisas acontecem de uma maneira que ela consegue ter um certo domínio, ela não tem ansiedade. Então, em colocando a casa em ordem e sabendo filtrar coisas que são boas ou não, é importante. Por exemplo, esse ano eu peguei uma disciplina nova para poder ministrar na faculdade. E é uma disciplina bem desafiadora. E isso começou a gerar uma ansiedade em mim. Um pensamento de, será que eu vou dar conta? Quando eu consegui transformar essa ansiedade nesse pensamento, eu já dei um avanço muito significativo, porque eu já entendi o que estava gerando essa inquietude. E uma vez que eu entendi isso, eu falei, o que eu posso fazer então para dar conta? E daí, o que eu fiz? Esse ano tive 3 grupos de supervisão, eu decidi que o ano que vem eu só vou ter 1. Eu reduzi. Né? Isso já vai mudando a minha realidade ao redor. Poder do não. Eu disse não. Eu falei, William, mas os alunos precisam tanto, quem que vai seguir aquele projeto? E tem um projeto que eu adoro. Eu falei, adoro, mas para esse ano não vai caber. Não. E quando eu disse assim não, eu fui construindo uma realidade que possibilitou ter mais espaço para conduzir essa disciplina da maneira ideal. Assim como quando eu percebi, será que eu vou dar conta? Eu falei, o que eu preciso para dar conta então? Eu preciso ter aulas bem estruturadas, eu preciso ter um bom planejamento. Eu falei, então pera lá. E eu estou desde agora, dezembrão, já começando a organizar esses conteúdos para quando chegar ano que vem eu vou dar essa disciplina, eles estarem preparados de uma maneira que dê certo. Então poder saber fazer escolhas, dizer sim, dizer não e intervir sobre o nosso ambiente é fundamental para a gente ter um bom nível de ansiedade. Agora, se eu não vou lá e começo a organizar a minha realidade de hoje para me preparar para isso, ou não vou dizendo não para outros compromissos, vai chegar o ano que vem e a minha ansiedade vai estar gritando, porque lá no fundo eu não vou estar conseguindo conduzir a disciplina da maneira como era importante para mim, com a qualidade como eu gosto. E é isso que a ansiedade estava dizendo. E o tempo todo a ansiedade já está dizendo, não tá do jeito legal, você não tá fazendo do jeito que você gosta. Caramba, que legal isso. Eu quero fazer uma pergunta pra você, mas antes disso, pessoal, você já se inscreveu aqui? Dá uma verificada se você tá inscrito mesmo no canal, porque o que acontece? Às vezes você olha no YouTube, já aconteceu comigo, tá? Eu tava inscrito no canal, quando eu vou olhar, eu não tô mais inscrito no canal, eu não apertei nada. Algum erro, algum bug aí de aplicativo, então dá uma olhadinha se você tá inscrito no canal, não custa nada. Não custa nada pra você estar inscrito no canal. Porém, você pode se tornar membro do canal se você quiser também. Além de ser inscrito, você pode se tornar membro. O membro, apoiador ou membro VIP, onde você tem acesso a algumas coisas mais exclusivas. Onde você tem emojis exclusivos. Onde você tem destaque no chat. Então, as suas perguntas vão ser destacadas aqui. E onde você também tem conteúdo exclusivo, somente para membros. E, aliás, aproveitando, já que a gente tá falando de mudanças e planejamento, pro ano que vem teremos muitas coisas diferentes, inclusive para os membros, tá? Inclusive para os membros. Então, vem apoiar esse canal. A gente sempre faz aqui um esforço, trazendo grandes profissionais aqui nessa mesa, pra gente poder conversar, trazer ideias. Eu quero trazer muita coisa boa o ano que vem. Quero trazer muita novidade. Vocês sabem que esse ano tivemos várias mudanças. O ano que vem ainda vem muitas mudanças aí. Não percam mesmo, né? Porque vai fazer a diferença na vida de vocês, tá bom, gente? É isso aí, essa é a grande dica aí. Não para de crescer esse Fábio, hein? Ô, William, aquilo que a gente conversa, né? Quando eu resolvi junto com a Carol, com a equipe, vamos tocar a empresa agora juntos? Vamos. Aí a gente pegou um local pra agência, a produtora, fez os investimentos necessários. Cara, a gente abraçou essa causa. Mas não veio ansiedade nessa hora? Claro, total. E na hora que você fala que você abraçou, você ouviu essa ansiedade e você transformou ela em energia para ação. Até porque eu saí de uma zona de conforto. Porque você sai de uma zona de conforto de 15 anos. Onde você tem ali, você fala, faça chuva, faça sol, você tem o seu saláriozinho padrão todo mês, e beleza, tal. De repente, você entra num negócio que é seu, e que um mês pode ser muito, outro mês pode ser menos, né? E daí a ansiedade, ela vai estar dizendo, tua estabilidade tá em risco. Coisas que são caras pra você podem ser que não dê certo. Se você não cuidar direito, vai dar um ano e você vai quebrar e você tá lascado. A ansiedade traz isso. E daí você começa a ouvir ela e elaborar ela e você vai pensando em ações. Então a gente tem que fazer dar certo, a gente tem que planejar assim, a gente tem que convidar assim. E daí você vai transformando ela em planejamento, em ação, e isso vai te movendo pra um crescimento. E eu sou do criativo, né? Eu sou esse cara inquieto, que quer criar, que quer fazer, que quer desenvolver, que tem ideia, né? Pra você ver, eu fazia as lives de 3 vezes por semana só no Instagram. Já peguei, já ampliei, já mudei as configurações para fazer simultâneo no YouTube e no Instagram. Por que isso? Exatamente por esse anseio.
Porque esse trabalho de podcast, esse trabalho aqui, é um trabalho que ele não é esse o foco da empresa para ganhar dinheiro. Esse trabalho é para trazer conteúdos diferenciados mesmo para quem segue, né? E é isso que é legal. E quando você vê vários depoimentos de pessoas que estão assistindo e falam, olha, que bacana, isso mudou minha vida, aprendi demais hoje, que papo legal, não termina agora não, né? Isso mostra que tá no caminho certo. Isso é muito legal. Isso é muito legal, então isso dá mais motivação. Muito bom. Retomando o fio da meada, você falou agora há pouco sobre o poder do hábito. E o que os estudos vêm mostrando é que o hábito, ele é quase como se fosse uma naturalização do corpo com o mundo. Uma intimidade que ela é pré-reflexiva. A gente não precisa nem pensar, porque o corpo ele se acostuma com aquilo. E isso vai para além até de coisas motoras. Porque, por exemplo, se eu estou o tempo todo num ambiente barulhento, eu me habituo àquele ambiente, chega uma hora que eu nem noto mais barulho. Assim como na forma de pensar. Se eu estou o tempo todo pensando que algo ruim pode acontecer, chega uma... sei lá, tô numa situação onde algo ruim podia acontecer várias vezes, né? E eu fui criando esse estado de alerta para lidar com aquela situação. Chega uma hora que virou tanto hábito que mesmo uma situação onde essa coisa ruim não pode acontecer, o meu corpo criou esse hábito, essa naturalização de ficar o tempo todo em alerta esperando para essa coisa ruim. E aí é onde entra a ansiedade mais patologizante. Que para tratar ela é um pouco mais complexo daí, porque já existe um corpo que já se habituou a lidar com o mundo de uma maneira aversiva, o tempo todo se sentindo impotente, mesmo para aquilo que ele nem é. Uma pessoa que ela tem um autossuporte enfraquecido, às vezes está inserida num ambiente que não facilita em nada a vida dela, que tem pessoas que estão em relações muito tóxicas, às vezes com amigos, com trabalho, com familiares, e daí ela não consegue sair dessa areia movediça que eu disse. E aí, para poder tratar isso a longo prazo, né, que a gente não tá falando mais só de amortizar ali o sintoma na hora para poder tentar se restabelecer, porque isso daí não resolve, isso daí só acalma. Mas se você não olhar para a raiz do problema, vai continuar vindo. É igual você tá com um balde cheio que tá pingando, você vai lá e secou o balde. Se não lidar com o furo, vai continuar pingando e vai encher de novo. Não tem que como. lidar com a raiz. Aí é onde entra a questão de olhar pro corpo, pra mente e pro ambiente. Porque na Gestalt a gente vai entender que a gente é um todo, corpo, mente e ambiente. Quando a gente fala de um corpo, a gente pensa aqui em questões biológicas, químicas, hereditárias. Né? Quem vai cuidar disso? Psiquiatra. Às vezes a pessoa está com uma ansiedade tão desconfigurada que nem adianta ir para o psicólogo para tentar ter, às vezes, um suporte para lidar com certas situações, porque ela não tem força para isso. Porque às vezes ela vai tentar fazer um pequeno passo, do tipo chegar e dar bom dia pra alguém, e ela já fica totalmente vermelha, e ela já se constrange e gagueja. Nessa hora, a gente vai dizer que essa pessoa, numa régua, ela tá em hiperexcitamento. Então a gente precisa de uma medicação, muitas vezes, para tirar essa pessoa do hiperexcitamento pro excitamento numa faixa de tolerância. Onde ela sente ali essa energia, mas ao mesmo tempo não é tão intensa a ponto de paralisar ou de a sabotar. Então, o psiquiatra nessa hora ele é fundamental. Tem casos de ansiedade que não tem como trabalhar sem um bom psiquiatra que trabalhe. E quando eu falo um bom psiquiatra, não é também um cara que vai tirar aqui do hiperexcitamento e levar a pessoa pro oposto, que é o hipoexcitamento. Ela fica letárgica, ela fica apática, nada toca. Ela também não tem energia para ação, não consegue se transformar em ninguém. Não é para dopar ninguém. É só para poder colocar a pessoa nessa janela, onde daí o trabalho psicológico entre. Pode falar. Até eu ia colocar, porque isso também pode acontecer da pessoa criar ansiedades por oscilação hormonal, por exemplo. Sim, exatamente. Até uma pessoa, às vezes, que tá com o corpo muito sedentário, muitas vezes deixa o corpo tão vulnerável que qualquer coisinha já acelera esse corpo, dá uma arritmia, gera uma ansiedade. Assim como uma pessoa que às vezes é filha de alguém que tem ansiedade, já recebe ali uma ansiedade meio hereditária. Meio que hereditária. Aprende a viver assim na verdade, né? A gente vai ter tanto aspecto hereditário quanto aspecto ambiental durante a formação das crenças e fundamentos básicos da pessoa. E os dois se somam. E nesse sentido, o tal diz que tudo se resolve com atividade física e, pelo menos quase tudo, e boa alimentação. Realmente, uma atividade física que a pessoa goste, uma alimentação mais saudável, isso pode melhorar toda essa questão de ansiedade? Profundamente. Primeiro, quando a gente fala que a ansiedade é um excitamento engarrafado. O que a gente pode fazer com ele, então? Desengarrafa, coloca pra fora. E quer uma coisa melhor pra colocar pra fora que a atividade física? Você tá lá cheio de ansiedade, corre, soa, transpira aquilo, tá cheio de ansiedade, puxa ferro. Fora que a própria ação de correr
de lidar com aquela adrenalina, te faz muitas vezes modificar essa naturalização desse corpo, onde ele sai desse movimento de encolher, de reprimir, e ele vai para um movimento de expansão, de ruptura, e isso vai transbordando o físico. Você começa a se posicionar e colocar uma agressividade ali na atividade física, isso também te torna uma pessoa um pouco mais confiante na vida pessoal e no jeito de pensar. Porque o ser humano, ele é uma coisa só. Então uma coisa afeta o outro. Se mudar o psicológico, afeta o físico. Mudou o físico, afeta o psicológico. Né? Então, tanto para poder descarregar a energia, quanto para poder superar um pouco dessas coisas naturalizadas, esse corpo que está habituado, a atividade física é muito legal. Que bacana. Olha, tá vendo, pessoal? Fica a dica aí. Eu e a Carol, a gente é de praxe. A gente só não vai na academia se a gente não tiver bem de alguma maneira que não tem como ir. Senão a gente pode estar capengando que a gente tá lá na academia puxando nossos ferros lá, dando nossa esteira, né? A Carol agora faz uns negócios a mais lá, faz umas remadas diferentes lá agora, não sei o quê e tal, faz parte, né? Bacana. E é legal a gente falar isso, porque as pessoas às vezes têm vários sintomas de diversas coisas, exatamente por um sedentarismo, uma alimentação errada. Uma coisa afeta a outra. É igual, por exemplo, a tireoide, que pode gerar um processo depressivo. É a tireoide. Então você pensa, não, em quantos casos, né? Principalmente as mulheres que oscilam bastante os hormônios, né? Que tem a questão da menopausa, tem questão na gravidez. Então você percebe que até mudanças de humor, tanto que na própria gravidez gera uma depressão pós-parto. E isso é fantástico que eu vejo quando um cliente meu vai num bom psiquiatra. Porque o bom psiquiatra, ele não vai apenas olhar ali o quadro neurológico e jogar uma medicação. Ele vai fazer um exame de sangue, ele vai ver a questão tireoide, hormônio, atividade física, alimentação, vai ver se está em terapia, vai aconselhar, porque ele sabe que não adianta só trabalhar o corpo. Ele tem que trabalhar esse corpo como um todo, também não é só a cabecinha, assim como os aspectos psicológicos dessa mente e o ambiente que tem que ser trabalhado. E é nesses dois aqui que entra o psicólogo, né? O corpo, psiquiatra. Mente, ambiente, psicólogo. Quando a gente fala de mente, o que a gente está falando ali? A pessoa entender quais são os bloqueios de contato que ela tem enrijecidos, que ela vai carregando desde a infância, que foram formas que ela foi encontrando de lidar com a vida, mas que a prejudicam, né? Tem pessoas que, igual a gente falou do egotismo, que é tudo do jeito dela. Tem pessoas que a gente vai falar que os projetores estão o tempo todo em alerta, desconfiando do ambiente e colocando coisas na cabeça dos outros que os outros nem estão pensando. E tudo isso são fatores de risco para a ansiedade. Então, entender qual que é o meu gatilho da ansiedade, ou seja, qual que é o meu ponto vulnerável que eu tenho que fortalecer, é fundamental. E é isso que a gente vai oferecer na clínica para a pessoa, né? Ali ela vai receber da parte do terapeuta alguém que a confirma, que a respeita, que a legitima, que dá um espaço seguro para ela poder falar dessas emoções e não ser julgada, para que ela própria vá entendendo essas questões e podendo ressignificá-las. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Né? Você quer fazer uma pergunta aí, amor? Você viu que você pôs o microfone aí? Não, só queria falar a respeito da academia, porque todo mundo vê a gente lá super na academia todo dia. O físico, ele é um resultado que contribui, fica legal, mas o nosso objetivo é mais psicológico, né? Eu vou na academia porque ali eu me resolvo. Ali eu começo a correr, puxo o ferro, um peso mais pesado. Então eu vou ali pra cabeça mesmo. Coloco meu fone e me esquece. Aquela história do corpo são, mente sã, né? Isso. E também falando pro pessoal que fala, eu tô gordinha, vou pra academia, o pessoal vai ficar reparando meu corpo. Gente, ninguém repara nada. O pessoal ali tá muito focado em si, né, com seus problemas, com seus objetivos. É uma luta de você com você mesmo, então você tá nem aí se o outro é magrinho, se o outro é gordo, pode ir lá que é só alegria. Até esse exemplo que a Carol acabou de trazer, né, do pensar do que o outro vai pensar de mim, muitas vezes é gatilho pra ansiedade. E é isso que entra no mente que eu falei. Você precisa entender na tua mente quais são esses bloqueios enrijecidos que são teus gatilhos, que se você não trabalhar eles vão te gerar um sintoma ansioso, porque vai te fazer na hora travar o fluxo da experiência, vai gerar um hiperexcitamento e vem a ansiedade. E para socializar também, né? Às vezes você vive num ambiente tóxico, familiar, algum relacionamento, e aí você vai para academia, lá você vai conhecer outras pessoas, tem os professores, Perfeito. você tá na esteira ali, você vai conversar com outra pessoa
vai, que você não vai nem perceber, você sempre vai socializar, sempre tem a senhorinha que vai te contar uma experiência legal, um senhorzinho, os casais que treinam juntos, então é bem legal, você encontra tudo que é tipo de gente, os Enzos também, que estão lá também pra gente dar risada. E também tem os chatos, os malucos, os que falam asneira, que se sente dono da academia, isso vai ter. Tem a gente também. Tem a gente também, chato, né, que vê tudo que não precisa ver. E tá tudo bem. E aí a Carol entrou no nosso terceiro tripé para lidar com a ansiedade, que é o ambiente. E isso que a terapia vai ajudar a pessoa a fazer também, que é entender o que essa ansiedade está dizendo sobre esse ambiente que ela está inserida. E às vezes tem pessoas adoecidas ali te fazendo mal, né, te vulnerabilizando, te criticando o tempo todo, te colocando para baixo. E essa ansiedade ela vem tentando te fazer algum movimento, alguma mudança que você não está conseguindo. Então, tanto às vezes modificar relações que você está inserido, quanto às vezes se retirar dessas relações e criar novas relações, para modificar essa dinâmica que está inserida é importante, porque nós somos reflexo do ambiente que a gente está. Se o ambiente é um ambiente que nos faz mal, a ansiedade ela vem como esse sinal te dizendo, se movimenta, sai daqui. Então é nesse sentido que dialogar com a ansiedade nos convida a modificar as coisas, a intervir sobre o mundo e se mexer, se transformar. Muito interessante essa colocação da questão do ambiente, porque a gente começa a entender, pelo menos fica muito claro na minha mente, como você pode controlar imensamente o que vai te afetar ou não. Você tem esse poder muitas vezes, se você desenvolver e treinar e se capacitar ao ponto de, pô, aquilo eu sei que aquilo é chato, aquilo ali vai me incomodar. Vai incomodar, mas não vai te atrapalhar. Porque o problema é que muitas vezes você fica ansioso com uma situação, você fica desgostoso com alguma coisa, ou algo que você tá ali, e aquilo atrapalha o resto das suas outras coisas. Atrapalha a sua vida. Só que a pessoa ela pode, mas lá no fundo ela não acha que pode. Lá no fundo ela nem se dá o direito de fazer aquilo. Sabe? É igual, eu posso fazer um trabalho da faculdade um pouquinho mais mediano, se eu tô esgotado com outras disciplinas, e aquilo ali é o que tem pra hoje. Não é o fim do mundo. Mas tem pessoas que colocam aquele perfeccionismo e falam, não, eu tenho que tirar nota máxima. E dela se exige uma nota máxima, mesmo numa situação onde ela não tem recursos de tempo, de energia para fazer isso. E daí ela entra nessa ansiedade porque ela tá brigando contra a vida, nadando contra a maré. Porque nem ela se respeita e se diz, eu tenho autocompaixão e nesse momento eu me permito tirar uma nota um pouquinho menor. E às vezes na terapia a gente vai ajudar justamente a pessoa a reconhecer essas possibilidades que ela tem, mas que ela mesma não enxerga que tem. Para se libertar. Por isso que é tão importante as pessoas entenderem que a terapia ela é essencial para ajudar as pessoas nesse sentido. Né? As pessoas precisam começar a perder o medo. Ir para terapia não é porque a pessoa... Desculpa o termo que eu vou usar, porque infelizmente criou esse paradigma, esse estigma, né, na sociedade que... porque tá indo lá no psicólogo. Ih, é doido. Doido de pedra. Ali morde água, belisca a parede. Né? Eu vou deixar uma frase profunda. Fiz o que pude e pude muito pouco. Conseguir, às vezes, aceitar o possível, muitas vezes é um bom fator para lidar com a ansiedade. Lá no fundo, a gente fala sobre uma saúde existencial, que a gente saber... Né, nem tudo ser do meu jeito, porque eu tenho um mundo que me demanda e me convoca, mas também nem tudo é desse jeito que o mundo quer. Eu também posso colocar limites, intervindo e fazer essa dança. A pessoa que sabe gerenciando isso é uma pessoa saudável que ela vai gerenciando a ansiedade. E fazendo da ansiedade esses convites para pequenas mudanças, para pequena exposição, para pequeno crescimento. E nisso ela vai lidando com a vida, né? Pô, que interessante isso. E já nós tocamos no assunto terapia. Existe idade para a pessoa ter ansiedade excessiva? Existe idade para fazer terapia? Nem idade para ter ansiedade excessiva, nem para terapia. Inclusive, a gente vem percebendo nas sociedades atuais as crianças cada vez mais cedo demonstrando sinais de ansiedade. Olha só. E por que a gente vai tendo isso? Primeiro, a gente tem um mundo hipertecnológico, onde o tempo todo ela está carregada de estímulos, o tempo todo ela está vendo ali uma pessoa que falou uma coisinha errada e foi cancelada, uma outra pessoa que postou uma foto e já fez um bullying em cima daquela foto, então ela vai aprendendo a ver esse mundo como hostil e perigoso e maior do que ela, assim como muitas vezes ela não tem um ambiente familiar que está tão presente para ir criando o autossuporte a partir do heterossuporte, para pegar na mãozinha, para acompanhar, para aconselhar, para mentorar essa criança. Então muitas vezes ela é jogada no mundo sem o suporte necessário, no mundo que é muito hostil. Aí tem ansiedade mesmo, porque ele pegou os dois fatores. E as redes sociais também, né, William? Eu acho que as redes sociais têm criado hoje nas pessoas um aumento da ansiedade. Não sei se você tem...
Aliás, até uma pergunta que eu te fazer, você que é um grande pesquisador aí, você gosta de pesquisar, ler, estudar. Você tem uma opinião formada a respeito de por que tem aumentado tanto a ansiedade das pessoas de maneira geral? Pra mim, a resposta é nisso que eu acabei de falar mesmo, que é duplo fator. Um duplo fator Nosso mesmo. ambiente, ele tá um ambiente muito ansiogênico. A gente tá lidando com um ambiente muito hostil em alguns sentidos, que às vezes pra gente tá tão naturalizado que a gente não vê a intensidade dessa hostilidade, até às vezes numa certa frieza das pessoas entre si, né, de comparação e tudo mais, e a falta do autossuporte. A gente não tá tendo as pessoas sendo desenvolvidas o suficiente para poder lidar com a realidade. Muitas vezes, como eu falei no comecinho, um mimar, ou seja, um excesso de suporte que não dá espaço para desenvolver, cria uma redoma para a criança, que quando ela começa a entrar numa certa idade, essa redoma, ela sai, ela se sente vulnerável, e daí vem a ansiedade, ou então porque às vezes nem cria uma redoma, nem cria um amparo, e só larga ela lá, e deixa que a escola cuida, deixa que a internet resolve, e deixa distraída ali no celular, só que ela tá crescendo em idade, mas não tá crescendo em recursos. E essa ausência de recursos vai gerar ansiedade. E você falou uma coisa legal, que é essa falta de empatia, essa falta de sentimento, porque as redes sociais, de maneira geral, tá criando isso, igual eu vi acontecer. Cara, independente dos gostos ou dos posicionamentos políticos de qualquer pessoa, igual aconteceu com o presidente que teve lá o problema, e o pessoal torcendo pra ele morrer. Eu falei, gente, peraí, você pode não gostar da pessoa. Não gosto, realmente, não gosto, beleza. Mas ao ponto de você desejar que o outro perca a vida, perdeu-se totalmente o senso de realidade. E as pessoas muitas vezes hoje elas estão assim muito polarizadas, muito fechadas em convicções, e você pensa um pouquinho dela ali numa questão sexual, numa questão religiosa, numa questão política, já vem todo aquele ataque, e tudo isso às vezes com crianças, com adolescentes que não estão preparados para lidar com isso. Exato. E é onde porque vai vir essa é aquilo, ansiedade. se você tem uma postura mais conservadora, extrema direita, você é nazista, você não sei o quê. E sempre Aí alguém se vai você apontar o é não dedo. sei o quê, e ao contrário, você é comunista, você não tem E eu lembro que antigamente era tão. Você assistia aos horários políticos, não tinha isso, cara, né? A gente. Tudo bem, outros tempos, não vamos entrar em mérito político, senão a gente vai ficar uma discussão que é outra parte, né? Mas eu vejo que nós estamos vivendo esse mundo. Sim, As é isso redes. que eu falo, que é um ambiente mais hostil. Um ambiente totalmente Quer dizer, a gente hostil. não enxerga, mas é Exato. hostil. E vem, as redes sociais cria também uma expectativa. Você vê aquelas pessoas que você gosta, que você segue, aquelas fotos maravilhosas, fazendo Nossa. viagens incríveis, e você começa a querer que a sua vida seja daquele jeito. Quantos jovens nesse último ano, acho que essa é a principal demanda que eu lidei na clínica esse ano, de vintandescência, ou seja, dos 20 aos 30 anos, chegaram na clínica frustrados por não serem milionários. Meu Deus do Esse foi uma céu. das maiores demandas que eu tive esse ano inteirinho. Meu Deus Por do quê? céu. Porque o tempo Essa frustração todo... eu carrego O 46 tempo anos. todo na rede social é a pessoa lá no iate, a pessoa lá na festa, a pessoa lá numa casa melhor, e sempre olhando essa vida do outro, brilhando, essa grama mais verdinha, né? E você sentindo, eu tô perdido, eu não sei quem eu sou, eu não consegui ter sucesso ainda. Porque o tempo todo essa comparação escancarada em cima de você. E outro detalhe, que a pessoa esquece, e eu falei isso numa live também que eu fiz um tempo atrás, uma entrevista que eu fiz, as pessoas esquecem que todo mundo só vai postar as coisas boas. É. Você não vai postar nada de ruim que aconteceu na sua vida. E até essa coisa boa que posta ali, às vezes tem um temperinho, mas não é Não, bem você assim, sempre dá é. um a maisinho porque Só você quer se destaquinho. aparecer ali, tal, né? E a pessoa fala assim, conquistei meu primeiro milhão, meu segundo milhão, mas você tem acesso à conta da pessoa para saber se tem esse milhão lá? Porque ela tá lá no barco, ela tá lá na piscina, não sei o quê. Pode ter sido pago, não foi pago do bolso dela, provavelmente não. Aquilo é uma publi, é o hotel que pagou para ela ir lá tirar foto, é o dono do barco que convidou ela. Às vezes ela nem tem Às aquilo. vezes a pessoa nem tem 1 milhão, mas ela faz todo um processo ali que faz parecer, e daí ela vende algo e daí ela vira milionária, mas Eu porque ela vi- vendeu, não porque ela era inicialmente. né? Exatamente. Eu vi esses dias um cara que ele é dono de uma concessionária de carros de luxo lá em, não sei se São Paulo, Rio de Janeiro, e ele falou assim que o que mais tem é influenciador que vai lá, tipo, com 500 mil, 300 mil, dá de entrada, financia o carro de 3 milhões e não tem dinheiro para pagar. Olha lá. Aí, dali a pouco, o cara entra em desespero, que, pelo amor de Deus, não pega o carro, eu não tenho como pagar, e ele tem que pegar o carro. E daí a pessoa que ela vê essas imagens dos outros tendo esse baita do sucesso, que às vezes é até artificial, ela começa a se cobrar de, eu vou lá pra uma entrevista de emprego e eu tenho que dar muito certo. Se não der certo, minha vida não vai dar certo.
Eu vou lá fazer uma palestra e essa palestra já tem que regaçar, eu tenho que ser incrível, porque eu tenho que dar certo. Então ela começa a se colocar uma pressão desnecessária acima, porque ela quer dar certo de uma vez. Ela quer dar certo aos 20 anos de idade. Exatamente. Ela não respeita o próprio processo dela. Exatamente. E dela tem ansiedade. E tem que saber que existe casos e casos, situações e situações. As pessoas hoje não têm mais esse grau de comparação. Eles acham que todo mundo tem que ganhar dinheiro, ó, porque o cara lá ganha dinheiro jogando videogame. Tá, cara, mas o cara lá ganha dinheiro porque ele tem um monte de patrocínio que faz ele querer. Agora, você vai querer jogar videogame e ganhar dinheiro igual o cara? Peraí, você joga o cara, você tem os patrocínios do cara. Então a pessoa às vezes quer ter uma coisa que nem ela tem a capacidade de ter. E às vezes esse próprio cara, ele não começou de uma vez. Exato, Ele tá no trabalho é um dele processo. conciliando com o videogame, daí a coisa foi dando certo, foi um processo até chegar naquilo. É aquela A pessoa premissa, quer né? de uma vez, sabe? É aquela história, né, de que todo mundo só vê o ditado, né, as pingas que a pessoa toma, né, mas não vê os tombos que a pessoa levou até ali, né. É o ditado popular, né, que diz isso, porque a pessoa às vezes só olha aquilo que tá acontecendo agora, mas não sabe o que ela teve que passar pra chegar até ali, né. É fácil você falar, eu já ouvi isso de aluno, falar assim, pro senhor é fácil falar, o senhor tá aí, professor, ganhando bem. Falei, oi? Aí eu peguei e falei assim, aí eu comecei, você vai contar a história, eu comecei a trabalhar office boy numa cargueira. Até eu encontrei esse dia no mercado com o rapaz que ele começou um emprego no mercado. Falei, professor, tô aqui no trabalho, me formei, tô aqui no primeiro emprego. Falei, cara, é isso aí. Se começa de mulher. Aí eu falei pra ele, eu comecei como office boy numa cargueira. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí ele vi que ele deu um sorriso. Porque é isso, as pessoas precisam entender que você não começa aqui. Sim. Aliás, nem gera aprendizado se você começar muito aqui, fácil alguém chegar hoje, que eu postei uma fotinha lá na minha rede social da minha clínica nova, e falar assim, nossa, que vida incrível. Ninguém vê os 10 anos O que eu William fui tá numa com a clínica tocha, hein? simplesinha, com a poltroninha ali da mais baratinha. Quantas vezes eu atendi 10, 12 pessoas num dia, estudando de madrugada. Quantos anos da faculdade, indo e vindo de van daqui pra Maringá pra poder conseguir me formar. Todo um processo. E de repente você vê um pedacinho lá e você não... Sabe? Cria essa ilusão. Normal, isso é natural. Nós temos a mania de querer já julgar e comparar e achar que a pessoa já nasceu daquele jeito, né? E não sabe quantos financiamentos no jogo. Não, quanto investimento, quanto dinheiro que vai ali, tudo é caro. Assim como a própria criminalidade hoje também é uma fonte de ansiedade. Principalmente quem mora em grandes centros, né? A pessoa Você sai nem na quer sair de rua casa, e você pode perder o celular, e você pode ser assaltado com a tua moto, e você pode... Tudo isso também cria essa sensação constante de que eu estou num ambiente hostil. Você sabe que isso é interessante. Eu, quando fui fazer o mestrado, eu pegava... até de Maringá, eu ia até Congonhas, né? Em Congonhas eu pegava um ônibus para ir pro metrô. Estação São Judas. Quando eu pegava a Estação São Judas, se alguém conhece dessa região aí, vai entender o que eu tô falando. As primeiras vezes que eu fui, quem é aqui do interior, aqui do Paraná? O que você tá acostumado? Você dorme com a janela aberta, né? Que tem aquela coisa, né? E todo mundo fala, não, São Paulo é perigoso. Ixi, lá olhou torto, você é roubado. Não sei o quê. Cara, os primeiros dias que eu estava ali no metrô e tal, o meu medo... Fica até duro, tenso, me né? dava até dor nos ombros, de tanto que eu ficava olhando, mochila jogava pra frente, e eu ficava assim o tempo todo e tal. Você entendeu? Exatamente isso que você Existe falou. essa compreensão do ambiente hostil. E daí você se sente vulnerável e a ansiedade vai lá em cima. Exatamente isso que você falou. Poxa, William... E perceba, o que essa ansiedade está trazendo? Você está num ambiente que você não conhece, que tem perigos, então você tem que tomar alguns cuidados, coloca a mochila pra frente, deixa a janela fechada, isso é saudável. A patológica vem aquele turbilhão e você fica duro, você não consegue pensar onde você tá, você não consegue cuidar, e daí tudo se lascou. Que coisa isso, hein? William, legal que a gente tá aqui conversando, nem vê a hora passar. A gente tá aqui 1h30 conversando já. Daqui a pouco da meia-noite a gente tá aqui. Você viu? Não, se deixar a gente fica mesmo, cara, falando, porque é muito gostoso o papo. Toda vez que você vem é maravilhoso. E se a galera quiser que ele volte aqui, bom, você vai voltar, porque eu sei. Psicologia tem muito tempo. Nós vamos ter mais pra frente, ano que vem, teremos mais conversas aí. E eu queria, William, nesse momento, que você deixasse uma mensagem, uma reflexão, principalmente porque ontem foi Natal, né? E, aliás, até aproveitando esse momento, eu sempre brinco que final de ano é o momento da maior ansiedade. É porque você quer agradar todo mundo, você quer fazer as festas de final de ano, a ceia de Natal, a ceia de passagem de ano. E eu brinco sempre, né, que tem uma coisa boa e uma ruim no final de ano, né? A boa é que você reúne a família. E a ruim é que você reúne a família. Então, tem briga e confusão, e gera toda essa ansiedade. Então, vou trazer uma reflexão nesse momento. Acho que seria interessante. Tem um ano que está por vir, né? Acho que seria interessante trazer uma reflexão aí para as pessoas, principalmente falando desse tema tão importante que a gente está falando hoje. Muito bom. Minha grande reflexão é essa de aprenda a dialogar com a tua ansiedade.
Entenda que onde existe ansiedade, existe uma vulnerabilidade. E onde existe vulnerabilidade, existe espaço para um crescimento. Às vezes, esse crescimento é aprender a dizer não. Às vezes, esse crescimento é aprender que tudo tem um ritmo. Às vezes, esse crescimento é aprender a confiar nas pessoas. Às vezes, o crescimento é aprender a desconfiar das pessoas. Então, você tem que tentar entender, às vezes, qual que é o teu ponto cego e tentar trabalhar um pouco em cima disso. Se é uma ansiedade mais saudável, esse diálogo é mais fácil. E existem intervenções que a gente foi falando aqui, pontuais, você pode usar para gerenciar. Agora, se for uma ansiedade mais patológica, igual eu falei, já é um hábito, uma naturalização do corpo, uma coisa que está tão incrustada em você que você não vai conseguir sozinho. É uma areia movediça que você vai se debater e vai tender a se machucar mais do que se fortalecer. E é nessa hora que o psiquiatra e o psicólogo são fundamentais. Mas, de todo modo, mesmo a patológica, ela está te comunicando algo, que você precisa aprender a ouvir para crescer com isso. E daí a ansiedade, ela deixa de ser uma raiz de paralisação e ela vira um motor. Que bacana isso, hein? Fica aí a dica para vocês, pessoal. Né? Então aqui nós temos amanhã a nossa última live, então não percam, né, desse ano. Depois só 2025 e lá em fevereiro, tá, gente? Nós vamos ter um período aí, um mês sabático, tá? Pra gente poder tirar umas férias também aí. Vai ter muito conteúdo que vai entrar gravado aí, tal. Então estejam acompanhando, curtindo, compartilhando, estejam com a gente, porque a gente sempre está trazendo, né? A Carol sempre fala, a gente tá sempre trazendo conteúdo para vocês, a gente tá sempre ao vivo aqui com vocês. Esse programa, todo esse projeto é feito para vocês. Então, compartilha, chama mais pessoas para também terem esse presente. No Instagram, daí a gente vai estar ao vivo, sempre entrando ali para atualizar eles. Isso aí, pessoal. Instagram, fiquem atentos no Instagram, lá no @vaznaminha, tá? Vai lá, corre lá no @vaznaminha, segue. Lá na bio tem todos os links de Telegram, WhatsApp, X, sinal de fumaça. Tá tudo lá para vocês poderem não perder nenhuma novidade mesmo, tá bom? Quero agradecer então, William, por esse papo incrível. Incrível. Foi demais o papo. Eu acho assim, de todas as conversas que a gente teve, eu vejo que essa foi muito esclarecedora. Claro, não que as outras não foram, mas foi um papo muito real, muito tomar lá da cá, que a gente Legal. entender realmente as coisas. E ficou, para mim, pelo menos, ficou muito claro que eu preciso realmente, a gente precisa tomar cuidados e ter uma vida mais equilibrada. Isso é fundamental pra gente ter E às resultados. vezes demora tanto tempo pra gente aprender a se cuidar e viver uma vida É verdade, é boa. verdade. E eu vejo que a cada ano que passa da vida eu vou refletindo disso. Eu vou aprendendo um pequeno detalhezinho, sabe? Que vai tornando um pouquinho melhor a coisa. Viver bem é uma arte, não é? É uma arte Não é uma mesmo. coisa que a gente nasce pronto, não. É isso aí. Obrigado, Carol, minha vida, minha deusa, meu tudo. Eu que agradeço. Aí sim, hein? Gente, Tô rouquinha, gripada. a gente tá meio alérgico, meio gripado, a gente tá meio... Não é nem gripado, A gente foi mexer com umas coisas pra limpar, final de ano, e pega daqui, a gente já tem rinite. Aí, meu querido, atacou lascou. de acordo, né? Não tem jeito. Tá da rinite, a gente vai ficando velho e vai aparecendo mais it, né? Não tem jeito, né? Gente, obrigado. Uma ótima Tchau, noite tchau, pra vocês. pessoal. Feliz ano novo e até a próxima, se Deus quiser.